Você sabe quando você se torna um devoto crítico? Sem saber, sem fazer algum esforço, você se torna um devoto crítico. Você sabe disso? Você sabe qual o momento que isso acontece? Então, para explicar para nós, vamos convidar Padre Paulo Ricardo para nos dar a orientação. Quem é o devoto crítico? Pois bem, o devoto crítico é o sujeito que não tem fé. Vamos ser bem específicos, né? Ou seja, ele ouve falar de aparições da Virgem Maria. Diz, isso é uma bobagem, Nossa Senhora nunca apareceu para ninguém. Ele ouve falar que houve milagres, que as pessoas invocaram Nossa Senhora, que foram até Lourdes e lá em Lourdes, usando a água de Lourdes, curas prodigiosas e milagrosas atestadas cientificamente, comissões médicas que falam dos milagres de Lourdes. Ele não acredita em nada disso. É uma bobagem, né? Tudo isso. Então essa pessoa que é cética. Infelizmente, esse tipo de devoto cético, né? Vejam, eu não chamaria ele de devoto, né? Eu chamaria ele simplesmente de apóstata, ou seja, o cara não tem fé, ele apostatou, ele não tem fé, ele não acredita em nada, não é? Ele não quer saber da fé, duvida dos milagres, duvida das aparições, duvida de tudo. Então, é um sujeito que não é devoto coisa nenhuma, não é que ele é devoto crítico, ele simplesmente não é devoto, ele não tem devoção nenhuma. Então, esse devoto crítico, não é? Qual é a solução para ele? É ele ser humilde e começar a ter fé. Veja que nós estamos numa sociedade que gosta muito de ser crítica, né? Nós achamos que é uma coisa muito boa ser crítico. Na semana passada, não é? Nos leva à humildade de admitir que Deus usa suas criaturas para fazer milagres. Que Deus não faz só Ele os milagres diretamente, mas Ele usa os anjos para fazer milagres. Por exemplo, Deus não podia diretamente tirar São Pedro da prisão? Claro que podia, mas Ele foi lá e mandou um anjo, tirou Pedro da prisão. Então Deus usa as criaturas para fazer as coisas, não é? Então Deus usa também a Virgem Maria. E isso está atestado abundantemente nos 2000 anos de história do cristianismo. O quanto Deus usou abundantemente a Virgem Maria, atestando que Ele continua sendo o mesmo. Ou seja, do jeito que Ele usou a Virgem Maria para a encarnação do Verbo, para que a graça, que é Cristo, viesse ao mundo, Ele continua usando a Virgem Maria para que todas as outras graças venham ao mundo. A pior raça de gente que nós temos são exatamente os católicos dentro da Igreja Católica, que insistem em se chamar de católicos e, na verdade, já perderam a fé. É como diz o padre Joseph Ratzinger no seu livro O Novo Povo de Deus. Nós vivemos ultimamente a Igreja dos Pagãos. A Igreja dos Pagãos em que sentido? Não no sentido antigo, em que São Paulo tinha a Igreja dos Pagãos, São Paulo vai até os pagãos e ele prega, e então os pagãos acreditam em Jesus, deixam de ser pagãos e se tornam cristãos, ou seja, a igreja feita de gentios, de pagãos, de gente que veio de outros povos. Não. Hoje nós temos a Igreja dos Pagãos num outro sentido, no sentido absurdo, no sentido de que nós temos um número enorme de pagãos dentro da igreja, de gente que já não crê mais, de gente que já perdeu a fé, mas no fundo não querem se converter. Ou seja, pessoas que não estão dispostas a uma conversão. E isso aqui é importante, para as pessoas se darem